Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero convidar vocês para uma análise minuciosa e aprofundada da famosa e mais renomada obra de Leonardo da Vinci, a pintura internacionalmente conhecida como Mona Lisa, ou também como Gioconda. Fato é que essa senhora sorridente retratada no mais famoso e valioso quadro do mundo, exposto no Museu do Louvre, tem sido alvo de inúmeras teorias, pesquisas e especulações, justamente por possuir um caráter extremamente enigmático e controverso. Alguns julgam que La Gioconda possui um sorriso sedutor, porém ao mesmo tempo conservador, sendo considerada por muitos como um pouco introspectiva e tímida também. A obra em questão até chegou a ser analisada por um algoritmo de computador na Universidade de Amsterdã, através da utilização de um software de reconhecimento facial e interpretação de emoções. De acordo com a análise computadorizada obtida, a mulher retratada na imagem está 83% feliz, 9% angustiada, 6% assustada e 2% chateada. Mas antes de ficarmos 100% confusos com esses dados, gostaria de falar com vocês ainda sobre o olhar indecifrável de Mona Lisa. Muitos acreditam que aí reside o grande mistério da obra, em seu olhar que magicamente parece acompanhar quem a observa, de qualquer lugar que você a contemple. Mas qual será, afinal, a mensagem oculta nas camadas de pintura que o artista realmente pretendeu nos deixar? Em seu trabalho, a cientista Lilian Schwartz sugere que Mona Lisa trata-se, na verdade, de um autorretrato de Leonardo travestido de mulher. E sua teoria baseou-se em um estudo digital das características do rosto de Da Vinci e dos traços da modelo da obra. E realmente, se notarmos de forma mais atenciosa e olharmos bem para o quadro, reparando nos detalhes evidenciados pelos traços da pintura, podemos notar que, ao dividirmos a imagem no meio, em duas metades, nós temos, do lado esquerdo, traços do contorno do rosto mais retos e angulados, que denotam uma intenção do pintor de retratar uma fisionomia, podemos dizer que talvez mais masculinizada, ou seja, de repente uma metade homem. Em contrapartida, do lado direito, os traços do contorno do rosto são mais arredondados e remetem a uma intenção de Da Vinci de retratar uma fisionomia mais feminina, ou seja, de repente uma metade mulher. Seria então Mona Lisa um ser andrógeno? Uma imagem metade homem e metade mulher? Ou como diriam os orientais, metade yin e metade yang? Ou ainda como postulado por Jung, metade ânima e metade ânimos? Ou seria ainda uma simbiose e imperfeito equilíbrio de luz e sombra? Infelizmente, não temos como compreender e captar a real intenção e criatividade deste grande gênio que passou pela humanidade. Mas, no entanto, hoje, a neurociência pode dar a sua contribuição lançando a luz a essa questão tão polêmica. Sabemos que a maior parte das nossas impressões sobre o mundo e as nossas memórias estão baseadas em grande parte pela visão. Nossos olhos, em uma parte do nosso cérebro chamada encéfalo, trabalham juntos, sobrepondo as imagens de uma forma construtiva. Como temos dois olhos, recebemos duas imagens visuais distintas e, de alguma forma, elas precisam se mesclar para que possamos perceber e ver apenas uma. Embora o nosso sistema visual nos permita uma visualização unificada do mundo, existe ainda muito mais por trás disso. Tudo o que percebemos depende das informações obtidas pela retina e como estas serão analisadas e interpretadas pelo nosso cérebro. Se fixarmos o olhar no quadro de Da Vinci, imaginando uma linha vertical dividindo-o em duas metades,
a imagem que aparece na metade da esquerda está no hemicampo visual direito, e de forma oposta, a imagem que aparece à direita está no hemicampo visual esquerdo. De modo simplificado, ao unirmos essas duas imagens, a da direita e a da esquerda, através da visão binocular, ou seja, com os dois olhos, enviamos um estímulo que será processado em nosso córtex visual e interpretado pelas demais áreas do nosso cérebro. Após interpor essas duas imagens unificadas, o nosso cérebro tenderá a dar um significado para esta informação recebida. Nosso cérebro é responsável por extrair esses dados brutos e desvendar os padrões, utilizando a memória para dar sentido às imagens que finalmente enxergamos. Tal como ocorre em uma ilusão de ótica, para facilitar o seu trabalho, no entanto, o cérebro desenvolve atalhos para entender e compreender aquilo que está vendo, fazendo suposições sobre algo, ao invés de realmente ver a realidade como ela é. Isso pode fazer com que vejamos certas coisas incorretamente. As sombras, as perspectivas, as cores são alguns dos atributos que nosso cérebro avalia para tomar decisões sobre aquilo que está vendo. Nessa trama, será que Leonardo da Vinci, através de sua técnica singular de pintura, conseguiu literalmente nos pregar uma peça, criar uma ilusão de ótica pintando um ser andrógeno? Será que ao mesclarmos as duas metades do quadro o nosso cérebro assume pela forma que trata-se de uma mulher, ignorando e desprezando os também evidentes atributos masculinos? Bom, o que você acha disso? Deixa aqui o seu comentário. Vamos fazer disso uma reflexão. E venha você também pensar fora da caixinha. Acesse agora o nosso site e conheça o mais inovador treinamento de memória operacional, www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada e até o próximo vídeo!